Eu sou o Pereira Neto, sou editor do blog sobre o framework KM Action e desse canal no YouTube. Bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. Este vídeo é sobre a parte 4 da ontologia do framework KM Action. E o seu propósito é dar continuidade ao tema. Nele, darei alguns exemplos práticos com o uso da linguagem SBVR, ou metamodelo SBVR. Falarei inicialmente sobre a notação do BPMN, que é uma notação para processos de negócio, e também falarei inicialmente sobre o BCM, que é o Business Capability Model. Então, vamos ao vídeo com os exemplos práticos que eu mencionei. Veremos agora um exemplo mais completo, e neste exemplo nós vamos utilizar um grafo, ao invés de utilizar uma descrição textual, que é a forma corriqueira como se representa conhecimento em SBVR, mas nós vamos utilizar então um mapa conceitual, um grafo ou uma rede semântica, para exemplificar, e fica visualmente mais agradável e mais simples de se entender os conceitos. Então, nesse exemplo, nós temos um conjunto de termos, né, código, nome, conta corrente, o O significando unidade organizacional, saldo, data, quantidade, número, pedido, valor do pedido, unidade, o F, né, é a sigla para unidade de fornecimento, NSN é um código, item de suprimento, então esse NSN é o código do item de suprimento, nome e valor do item de suprimento. Então aí nós temos um conjunto de termos, né? E esse conjunto de termos de negócio, então ele faz parte do vocabulário de negócio do SBVR. Esse conjunto de termos, então, ele faz parte do tipo de conhecimento que a gente chama de conhecimento de grupo ou conhecimento colaborativo, que é expresso por meio de termos do SBVR, né? E também é chamado de conhecimento estrutural. A seguir, então, nós vamos ver um grafo, né, mostrando os fatos em SBVR. No exemplo anterior, nós vimos que a lista de termos, o conjunto de termos, ele não agrega muito significado. Alguns termos ficaram obscuros, principalmente aqueles que têm uma abreviatura. Os termos, eles podem ser vistos, aqueles termos que foram mostrados anteriormente, podem ser vistos como metadados. Eles já possuem algum significado, estabelecido pelo próprio nome do termo. Mas aqueles que são, o nome é uma abreviatura, o significado fica meio obscuro. Nós vamos ver agora que com a agregação dos fatos, né, ou seja, relacionamentos entre termos, o grau de significado é maior, ele fica superior ao que nós temos apenas numa lista de termos com os seus nomes. Então, agora nós temos os seguintes fatos. Unidade organizacional tem código, tem nome, tem conta corrente. A conta corrente tem saldo. O pedido, ele tem número, tem data, quantidade, tem valor pedido. Item de suprimento, ele tem unidade de fornecimento, tem NSN, tem nome, tem o valor do item de suprimento. A unidade organizacional elabora pedido numa determinada data, isso é outro fato. O pedido solicita item de suprimento. E a unidade organizacional dotação item de suprimento com uma determinada quantidade. Isso significa que, mesmo isso sendo um fato, não fica muito claro qual o significado dele. Vou explicar qual o significado.
as unidades organizacionais, elas fazem pedidos de itens de suprimento para atender às suas necessidades. Mas elas têm uma limitação. Essa limitação é estabelecida por esse conceito dotação. Ou seja, uma unidade organizacional, ela não pode pedir itens de suprimento com quantidades além daquilo que ela está autorizada, ou seja, para a qual existe uma dotação. Ou seja, por trás disso existe uma regra de negócio. Então, o vocabulário de negócio, além dos termos de negócio, né, ele contém os fatos de negócio, e aí nós vimos nesse exemplo uma série de fatos de negócio. Esse tipo de conhecimento, né, é chamado de conhecimento de grupo ou conhecimento colaborativo, que envolve os fatos de negócio e os termos de negócio. Ou seja, o vocabulário do negócio, ele nasce dentro de grupos dentro da empresa. Então, cada grupo tem lá o seu próprio vocabulário, mas esse conhecimento ainda não é o conhecimento organizacional. Ou seja, a empresa como um todo, ela deve ter um vocabulário único, padronizado. E esse vocabulário único e padronizado, ele vem do vocabulário de cada grupo dentro da empresa. Esse tipo de conhecimento, ele também é chamado de conhecimento estrutural. Então, o conhecimento estrutural é o conhecimento expresso pelos fatos e pelos termos de negócio. Vamos agora situar os termos e fatos do modelo SBVR, que forma o vocabulário de grupo, dentro do framework KM Action. Então, no framework KM Action, os termos e fatos, né, que constituem o vocabulário dos grupos dentro da empresa, né, vão formar aquilo que nós chamamos de conhecimento de grupo, né, ou conhecimento estrutural, uma vez que ele incorpora o conhecimento sobre os objetos do mundo empresarial, né, que são expressos por meio de termos, e dos relacionamentos entre esses objetos, que são expressos através de fatos. E dentro do framework KM Action, esse conhecimento é gerado por meio do processo de gestão da colaboração empresarial. Um outro fato importante é que esse conhecimento estrutural, ou conhecimento de grupo, ele emerge do conhecimento individual, ou conhecimento declarativo, ou seja, do conhecimento das pessoas que trabalham dentro da empresa, né? Ele surge a partir desse conhecimento. E o conhecimento declarativo ou individual é o conhecimento que é expresso pelas pessoas, ou de forma textual, ou de forma verbal, usando uma linguagem natural. Agora vamos falar sobre regras de negócio. Nesse exemplo aparecem 3 regras de negócio. A primeira delas, a RN01, ela define o seguinte: o valor do pedido é igual à quantidade do pedido multiplicado pelo valor do item de suprimento. Essa regra é uma regra de cálculo, né? Através dela, nós estamos especificando uma fórmula para cálculo do valor do pedido, e essa fórmula ela utiliza duas informações: a quantidade do pedido e o valor do item de suprimento. Na próxima regra, ela é uma regra de restrição. Nós vamos restringir a inclusão de um novo fato, que é o fato da unidade organizacional elaborar um pedido. Ou seja, uma unidade organizacional só pode elaborar um pedido se o saldo da conta corrente da unidade organizacional for maior ou igual ao valor do pedido. Então, essa regra está restringindo a criação desse fato, né, em função de uma condição. E essa condição, ela utiliza 2 informações, que é o saldo da conta corrente e o valor do pedido. A última regra de negócio, ela também está restringindo o fato unidade organizacional elabora pedido, porém a condição é diferente. Então, um pedido ele só pode se tornar pedido elaborado se
o item de suprimento dota da unidade organizacional e, além disso, outra condição, se a quantidade do pedido for menor ou igual à quantidade dotada. Então, nós vemos que as regras de negócio agregam ainda mais significado, ao modelo. Então, com as regras de negócio, nós começamos a ter conhecimento organizacional. Mas o conhecimento organizacional, na realidade, ele vem de um vocabulário padronizado, um vocabulário padrão, Ou seja, esse vocabulário padrão ele é feito por um grupo, mas um grupo mais restrito, com autoridade para estabelecer quais os termos e quais os fatos ou relacionamentos entre termos padrões dentro da organização. E, além disso, esse grupo tem autoridade para estabelecer regras de negócio. Então, o conhecimento organizacional é um conhecimento mais restrito, estabelecido por um grupo também, mas um grupo com autoridade para padronizar o vocabulário da empresa e, além disso, estabelecer regras de negócio. Ou seja, esse comportamento ele também é chamado de conhecimento comportamental, ou seja, as regras de negócio elas dizem respeito ao funcionamento da organização. O funcionamento da organização dentro de determinados padrões estabelecidos pelo vocabulário e pelas regras de negócio. Vamos agora incorporar as regras do modelo SBVR ao framework KM Action. Então, dentro do framework KM Action, essas regras vão constituir ou vão fazer parte do conhecimento comportamental, o conhecimento organizacional, uma vez que esse tipo de conhecimento estabelece o funcionamento da organização. Esse conhecimento, então, ele é estabelecido por um grupo mais restrito, com autoridade para padronização do vocabulário empresarial e estabelecimento de regras de negócio. Esse conhecimento ele é gerado dentro do processo de gestão do conhecimento empresarial. Agora, nós vamos, através desse exemplo, extrapolar o modelo SBVR, mas vamos aproveitar o exemplo para falar sobre o próximo tipo de elemento de conhecimento que vai compor aquilo que nós chamamos de conhecimento comportamental e que nós vimos no exemplo anterior, que inclui as regras de negócio, que são derivadas do vocabulário padrão. Então, nós vamos falar sobre processos de negócio. Processos de negócio, dentro da OMG, que é o Object Management Group, é uma instituição que estabelece padrões na área de TI e na área de negócio. Ele tem, além do SBVR, um outro modelo que é o BPMN. Essa sigla BPMN significa Business Process Management Notation, ou seja, uma notação para processos de negócio, para a gestão de processos de negócio. Então, nesse exemplo, nós temos um processo de negócio, também representado na forma de grafo. Essa não é a notação do BPMN, tá? Mas nós estamos aproveitando o exemplo aí dos grafos para representar de uma forma não tão significativa, mas é uma forma de representação de um exemplo de processo de negócio. Então, nós temos um processo PR01, cujo nome é o processo de pedido. Ele se inicia com a atividade elaborar pedido, e essa atividade ela vai utilizar algumas regras de negócio. Então, ela vai utilizar as RN 01, 02 e 03 que foram mostrados anteriormente. Então, o que eu quero mostrar com esse exemplo é que os processos eles emergem das regras de negócio. Assim como as regras emergem ou surgem a partir dos fatos e os fatos surgem a partir dos termos,
os processos de negócio eles surgem a partir das regras de negócio. Então, um dos grandes objetivos desse exemplo é mostrar essa característica de que processos existem dentro das organizações e eles surgem a partir das regras de negócio. Então, esse processo, além da atividade de elaborar pedido, ele tem mais 3 atividades. Analisar o pedido, liberar o pedido e fornecer o pedido. E essas atividades são executadas em sequência. E a última atividade, a atividade fim, é fornecer pedido. Então, o grande objetivo desse exemplo foi agregar mais um elemento de conhecimento, que é o processo de negócio, né? E esse elemento de conhecimento, ele reforça aquilo que nós chamamos de conhecimento comportamental. Então, o conhecimento comportamental, ele também é estabelecido por um grupo restrito, né? Ou seja, o mesmo grupo lá que definiu as regras de negócio, eventualmente, pode ser o mesmo grupo que vai estabelecer os processos de negócio. Então, regras de negócio e processos de negócio estabelecem o conhecimento comportamental da empresa. Nós vimos no exemplo anterior a representação de um processo utilizando um mapa conceitual ou um grafo. Nós agora vamos falar sobre a notação BPMN. BPMN é uma ferramenta, é um metamodelo, né, que é utilizado pelos engenheiros, arquitetos de negócio dentro da empresa, num grupo ainda mais restrito, né, que conhece o BPMN, ou seja, conhece esse metamodelo. Daí, nós utilizarmos com frequência o termo metaconhecimento para o nível de conhecimento que é atingido nesse momento. Ou seja, o metaconhecimento é o conhecimento acerca de metamodelos e o uso desses metamodelos vão gerar modelos específicos para algum aspecto da empresa. No caso, o BPMN, ele é um metamodelo que vai permitir a modelagem dos processos da empresa. Então, esse diagrama, né, é um exemplo de uso da notação BPMN para modelagem de processos de negócio. Então, aqueles processos que anteriormente estavam desenhados em forma de grafo, né, eles seriam traduzidos para essa notação que é mais expressiva, ela possui elementos de modelagem mais específicos, mas esses detalhes nós iremos ver em outro vídeo da nossa série. Então, ao atingir esse nível de conhecimento dentro da empresa, nós estamos falando de conhecimento de produto, né? Ou seja, um modelo de processo de negócio da empresa usando a notação BPMN é um produto interno da empresa, é um produto de negócio interno da empresa. Agora, se essa empresa for uma empresa de consultoria, né, na área de arquitetura de negócios, ela pode, né, comercializar um modelo gerado com a notação BPMN como sendo um produto externo, né, um produto que ela vai vender para outro cliente. Então, nesse nível, nós estamos trabalhando agora dentro do processo de engenharia empresarial, que envolve 2 grupos ainda mais restritos, né, que são os arquitetos de negócio e os arquitetos de TI, arquitetos de software, arquitetos de informação, de infraestrutura. Então, esse é um exemplo de conhecimento de produto, que é gerado, ou seja, ele emerge a partir do conhecimento organizacional, ou seja, a partir das regras de negócio e a partir do vocabulário padrão estabelecido pela atividade de gestão do conhecimento empresarial. Vamos agora incorporar esse outro tipo de conhecimento ao framework KM Action.
esse conhecimento é chamado de conhecimento de produto, né? E ele é estabelecido por metamodelos, também é chamado de metaconhecimento. Então, os modelos de processos da empresa, né, usando a notação BPMN, feito pelos arquitetos de negócio, os modelos usando o ML, que é um metamodelo, pelos arquitetos de TI, ou seja, arquitetos de software, arquiteto de informações, arquiteto de infraestrutura. Então, a atuação desses grupos mais específicos ainda, né, eles vão gerar, né, o que nós chamamos de conhecimento de produto, ou conhecimento de modelo, ou conhecimento formal empresarial, que também é chamado de metaconhecimento. Isso tudo é gerado, esses diferentes tipos de conhecimento são gerados pela atividade de engenharia empresarial. Agora nós vamos chegar no último nível de conhecimento existente dentro das empresas, que é chamado de conhecimento empresarial. E nesse exemplo nós vamos utilizar um tipo específico de modelo de negócio que é chamado de Business Capability Model, ou modelo de capacidade de negócio. Então, esse modelo é representado através de um diagrama, por exemplo, esse diagrama aqui está exibido aí na imagem, onde as capacidades da empresa estão representadas nesse diagrama. Esse modelo, o modelo de capacidade de negócio, ele deve estar linkado com o modelo de processos de negócio que nós vimos anteriormente, usando a notação BPMN. Então, por exemplo, uma das capacidades da empresa pode ser a capacidade de gerenciar pedido. E essa capacidade ela vai estar linkada com o processo de negócio que nós vimos no exemplo anterior, o PR01, o processo de pedido, com as suas diversas atividades. Então, o conhecimento empresarial é um conhecimento formado por uma série de elementos. Esse modelo, que é o Business Capability Model de uma determinada empresa, seria então um exemplo de tipo de conhecimento empresarial. Agora, nós vamos incorporar os modelos de negócio, como o Business Capability Model que nós vimos anteriormente, ao conhecimento empresarial, que é o conhecimento de mais alto nível dentro da empresa. E esse conhecimento, então, ele é gerado, né, pelos processos que fazem parte da inteligência empresarial, que é o nível mais alto de inteligência dentro da empresa, né, que fala da inteligência da empresa como um todo. Então, o conhecimento empresarial ele é gerado, né, por meio dos processos de governança e gestão empresarial, o EGM, essa sigla EGM, pelas operações empresariais, o EO, e pelo processo de melhoria contínua empresarial, né, representado pela sigla ECI. Então, esse tipo de modelo especificamente, né, o BCM, o Business Capability Model, ele é gerado pela atividade, dentro da atividade de melhoria contínua empresarial. Ele é gerado e gerenciado por essa atividade. Então, esses são os 5 níveis de conhecimento existentes dentro da empresa e cada nível superior, ele incorpora os níveis inferiores a ele. Então, quando se fala em conhecimento empresarial, nós estamos falando não apenas do conhecimento que é gerado especificamente nesse nível, mas ele também incorpora todos os tipos de conhecimento que se encontram nos níveis inferiores. Então, essa ideia se aplica a todos esses 5 níveis de conhecimento. Com isso, nós concluímos este vídeo, onde o propósito foi falar sobre a 4ª parte do tema Ontologia do Framework KM Action. O propósito desse vídeo foi mostrar exemplos práticos dos modelos SBVR de forma mais extensa e dar uma ideia inicial de como ele se conecta com o modelo BPMN e BCM,
e, além disso, mostrar os diferentes tipos e níveis de conhecimento existentes dentro da empresa. Esse foco no conhecimento é decorrente do fato de que os principais aspectos da ontologia do framework KM Action são exatamente o conhecimento e a inteligência. Em breve, outros vídeos serão criados para mostrar outros aspectos do nosso framework. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo e, se possível, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.